Olá pessoal, vamos então para a nossa videoaula. O assunto desta videoaula é enzimas. As enzimas, elas são moléculas igualmente proteicas, são portanto constituídas por aminoácidos. Conforme a ilustração deste slide, nós encontramos aqui representado os componentes de uma reação enzimática, onde na parte inferior nós temos o desenho da enzima e na parte superior nós temos o substrato e os produtos. Toda e qualquer reação enzimática, sempre nós temos envolvido estes três componentes, sendo um quarto componente, este do centro, relacionado ao complexo enzima-substrato. Sempre numa reação enzimática, nós vamos ter a interação do substrato à enzima. O substrato ligando-se à enzima forma o complexo enzima-substrato, responsável por transformar, por fazer o substrato sofrer uma alteração e ter como produto final a formação, neste desenho aqui, nesta ilustração, de dois outros produtos. No entanto, percebe-se através desta reação enzimática, desse esquema, que a enzima não sofre qualquer alteração. Portanto, a enzima participa de uma reação enzimática sem sequer sofrer qualquer tipo de alteração na sua estrutura. Esta enzima final, aqui o desenho final, ela novamente pode ligar-se a outro substrato igual a este e o substrato novamente sofrer a reação enzimática e ocasionar a origem destes dois produtos aqui. O que são enzimas? Enzimas são proteínas, como já dito anteriormente, especializadas. São moléculas responsáveis por catalisar uma reação. São moléculas encontradas no organismo vivo, portanto, são ditas como catalisadores biológicos. O que quer dizer catalisadores? A palavra catalisadores está relacionada à possibilidade de tornar aquela reação mais rápida. A reação acontece de forma muito mais rápida, ou seja, as enzimas aumentam a velocidade da reação enzimática. Elas aceleram a velocidade de uma reação enzimática, fazem a reação acontecer, a transformação do substrato em produto acontecer de forma muito mais rápida. No entanto, como já visto anteriormente, a enzima não sofre sequer qualquer tipo de alteração. Elas, portanto, entram e saem das reações sem alteração na sua forma e função, podendo assim agir novamente em outra reação. Para que servem as enzimas? As enzimas, portanto, servem para exercer a catálise, porque elas apresentam uma grande eficiência catalítica, ou seja, elas aceleram a velocidade de uma reação, sem, no entanto, participar dela propriamente. Elas apresentam, além disto, um alto grau de especificidade pelo seu substrato, ou seja, as enzimas, na sua grande maioria, são específicas para determinado substrato. Somente aquele substrato consegue ligar-se adequadamente à enzima, interagir com a enzima. A isto se dá o nome de especificidade. Praticamente todas as reações que caracterizam o metabolismo celular do nosso organismo são catalisadas por enzimas. As enzimas são, portanto, consideradas as unidades funcionais do metabolismo celular. E por elas serem constituídas de aminoácidos, elas funcionam em solução aquosa
em pH e temperatura fisiológicas adequadas. Qualquer alteração promovida nestas condições de solução aquosa, alteração de pH ou uma alteração de temperatura, isto é capaz de desnaturar uma enzima. Desnaturando ela, consequentemente, perde a sua função. E qual é a função de uma enzima? Catálise enzimática. Com relação à estrutura enzimática das enzimas, elas, na sua maioria, são proteínas. Estas proteínas são constituídas, portanto, por aminoácidos, mas, além de aminoácidos, as proteínas também podem conter na sua estrutura outras substâncias diferentes de aminoácidos. Quando forem proteínas constituídas apenas por aminoácidos, nós dizemos então que são proteínas simples. Quando são proteínas que possuem, além de aminoácidos na sua composição, outro componente diferente de aminoácido, elas são chamadas de proteínas conjugadas. Este conteúdo aqui nós já vimos e estudamos anteriormente no conteúdo de proteínas. E a mesma regra, a mesma forma de classificação segue para as enzimas. Por quê? Porque uma enzima é uma proteína. Então, nas conjugadas, nós vamos ter a proteína, vai se chamar holoenzima. Holoenzima por quê? Porque tem uma parte proteica, que é aminoácido, e outra parte não proteica, que é qualquer outro composto, substância diferente de aminoácido. E a este composto nós chamamos de cofator. Lá, quando estudamos proteínas, nós chamamos esse composto diferente de aminoácido de grupamento prostético. Nós igualmente podemos chamá-lo assim, mas por se tratar de enzima, nós vamos chamá-lo de cofator. Este cofator pode ser uma coenzima ou um ativador. Nós vamos ver logo em seguida qual é a diferença em relação a estes dois. E as proteínas simples, que são constituídas apenas por aminoácidos, nós chamamos então de apoenzima. Mas, além de proteínas, a estrutura enzimática de uma proteína, nós também podemos ter a situação de uma classificação de acordo com ribozimas. Ribozimas é um grupo pequeno de moléculas de RNA que possuem atividade enzimática e por isso, então, são assim chamadas. Com relação agora, então, aos cofatores, estes cofatores nós encontramos nas proteínas conjugadas. Eles podem ser moléculas orgânicas ou inorgânicas, que vão condicionar a atividade das enzimas, ou seja, a enzima só consegue desempenhar sua função de catálise na presença deste cofator. Se o cofator não estiver presente, não estiver ligado à parte proteica da enzima, a enzima não consegue exercer a sua função de catálise enzimática. Então, nós vamos ter a mesma ilustração que nós vimos lá no conteúdo de proteínas. A porção proteica, que é chamada de apoenzima, e a porção não proteica, que é o cofator. Esse cofator pode ser um ativador ou uma coenzima. Também, da mesma forma que lá para proteínas, o conjunto da porção proteica mais o cofator nós chamamos de holoenzima. Qual é a diferença entre ativador e coenzima? Ativadores são todos aqueles elementos diferentes de aminoácidos e que são geralmente na forma de íons, ou seja, ativadores são moléculas inorgânicas e coenzima são moléculas maiores provenientes geralmente de vitaminas. Então, nós podemos ter
no cofator ligado à porção proteica da enzima, um ativador, que é uma molécula inorgânica e exemplo de moléculas inorgânicas, íons. Já a coenzima, que é uma molécula orgânica, que geralmente é a partir de vitaminas que se obtém uma coenzima. O cofator, como eu disse anteriormente, também, nós chamamos aqui ele de grupamento prostético, mas nós vamos nos referir muito mais ao termo cofator para enzima e grupamento prostético quando se tratar de proteína sem a função de catálise, uma molécula proteica sem função de catálise. Então, com relação aos cofatores, exemplos de cofatores. Cofatores inorgânicos, os ativadores são assim chamados e geralmente são íons. Exemplos: magnésio, um íon, manganês e zinco. Magnésio, nós encontramos este íon nas reações de fosforilação, onde nós vamos ter enzimas que vão desempenhar a função de fosforilação. O manganês, nós encontramos no superóxido dismutase mitocondrial, na enzima, dismutase mitocondrial. O zinco nós encontramos na anidrase carbônica e na carboxipeptidase. Então, alguns exemplos, de onde nós encontramos estes íons. Aqui nós temos o desenho da estrutura de uma enzima, a hexoquinase, que participa de uma reação de fosforilação. Nesse caso, esta enzima está transferindo, um fosfato do ATP para a glicose. Então, aqui a gente tem a representação, do ATP, que tem 3 fosfatos, 1, 2, 3, e a enzima hexoquinase, que tem o magnésio como cofator do tipo ativador e está transferindo um dos fosfatos do ATP para a molécula de glicose. Então, aqui está o desenho da molécula de glicose. E o fosfato do ATP, o que é o ATP? Adenosina trifosfato. Então, tem 3 fosfatos. Um dos fosfatos está sendo transferido para a glicose. E quem é responsável por esta transferência? A enzima hexoquinase. A hexoquinase está ligada ao magnésio. Então, nós vemos aqui, o magnésio presente necessário para que ocorra essa transferência do fosfato para a glicose. Vamos ver agora exemplos de cofatores orgânicos. Se são cofatores orgânicos, eles são chamados de coenzimas. A maioria destes cofatores orgânicos, eles derivam de vitaminas hidrossolúveis. São, portanto, oriundos de vitaminas. A partir de vitaminas é que o organismo sintetiza as coenzimas. Classificam-se em transportadoras de hidrogênio e transportadoras de grupos químicos. Então, todos os cofatores orgânicos, chamados de coenzimas, exercem 2 tipos de papéis, junto com a enzima. Eles transportam íons de hidrogênio ou transportam grupos químicos. Então, aqui nós temos exemplos de coenzimas transportadoras de hidrogênio. Nós temos aqui a nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD, a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, o NADP, e a flavina adenina dinucleotídeo, o FAD. Todas estas 3 coenzimas nós veremos mais tarde em bioquímica geral, quando nós estudarmos os metabolismos, as rotas metabólicas. E aí nós temos aqui na coluna seguinte o tipo de reação que ela catalisa. Por serem transportadoras de íons hidrogênios, é óbvio que a reação envolvida
nessa catálise é uma reação de oxirredução. A origem destas coenzimas são vitaminas, então, como está representado aqui, né? A niacina ou vitamina B3, né? E a riboflavina ou vitamina B2. Então, aqui tem um exemplo de uma reação bioquímica, onde nós temos uma molécula aqui que se chama lactato e está grifado em vermelho os íons hidrogênios desta molécula. Através da enzima lactato desidrogenase e da sua coenzima presente, está acontecendo a transferência dos íons hidrogênios do lactato para o NAD, para a coenzima. Por quê? Qual é a função deste NAD, como nós vimos antes? A função deste NAD é transportador de íons hidrogênios. Então, ele vai transportar os íons hidrogênios do lactato para algum local. Então, nós vamos ter como produto dessa reação enzimática, né, a formação de um novo composto chamado o piruvato e o NAD reduzido. O NAD que tem os dois íons hidrogênios na sua estrutura, na sua molécula. Então, nós vemos aqui que o NAD reduzido, né? E a gente diz assim, reduzido, porque quando o NAD, a coenzima, recebe os dois íons hidrogênios, ele se reduziu. Quando o NAD está inicialmente, né, na forma positiva aqui protonada, ele está oxidado. Então, por isso que esta reação enzimática, né, o tipo de reação que esta coenzima auxilia a enzima a catalisar é uma reação de oxirredução. Oxi, porque está oxidado o NAD, redução, porque agora o NAD está reduzido. Vamos ver agora alguns exemplos de coenzimas transportadoras de grupos químicos. Nós temos aqui a coenzima A, a abreviatura delas, quando tem, a biotina, piridoxalfosfato, metilcobalamina, a tetrahidrofolato e a tiamina pirofosfato. A abreviatura, quando tem, né, a reação que catalisa o que a coenzima A, quando presente da sua enzima, quando este cofator, esta coenzima, está presente da sua enzima, qual é a reação que ela catalisa? Transferência de grupo acil. A biotina, transferência de CO2. E assim por diante. Cada coenzima está envolvida numa reação, né? É responsável, junto com a sua enzima, por transferir, né, o que? Grupos químicos, transportando-os para outro local. A origem da mesma forma aqui destas coenzimas, vitamina, né? Então, as vitaminas extremamente importantes para a origem, para a síntese das coenzimas. Com relação agora à nomenclatura das enzimas, existem dois métodos para a nomenclatura enzimática, o nome recomendado e o nome sistemático. O nome recomendado é o mais utilizado no dia a dia, né, para quem trabalha com enzimas. Neste nome recomendado, utiliza-se o sufixo -ase para caracterizar uma enzima. Então, tudo que termina com -ase caracteriza-se por uma enzima. Então, exemplos: hexoquinase, peptidase. Então, todos, né, sufixo aqui, a terminação para indicar ser uma enzima. Já o nome sistemático é um nome um pouco mais complexo, mas ele nos dá informações precisas sobre a função metabólica da enzima. Por exemplo, ATP, glicose, fosfotransferase. O que está acontecendo? O que essa enzima provavelmente catalisa? Uma reação de transferência de um fosfato para uma molécula de glicose do ATP. Então, ela transfere um fosfato do ATP para a molécula de glicose. Transferase, transferir, né? Então, dá realmente informações bem precisas
de qual a função que ela estará exercendo. Com relação à classificação das enzimas, existem mais de 15 mil enzimas conhecidas até hoje. As enzimas elas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Então, é selecionado um tipo de sistema de classificação para auxiliar no entendimento e até mesmo na classificação das enzimas. Então, o sistema de classificação desenvolvido é baseado no tipo de reação, o tipo de reação que ela catalisa. É uma reação de óxido-redução, então vai ser uma oxirredutase. É uma reação de transferência de grupos químicos do substrato para um outro produto, então é uma reação de transferase. Então, isso auxilia muito, né, na classificação das enzimas. O mais importante foi estabelecido pela União Internacional de Bioquímica, que estabelece esses tipos de reações em 6 classes. Então, nós vamos ver aqui. Primeiro, óxido-redutases. São enzimas que catalisam reações de transferência de elétrons, ou seja, reações de oxirredução. Então, de novo, aquela mesma reação que nós vimos anteriormente, que foi usada como exemplo da coenzima NAD, uma coenzima que transfere íons hidrogênios. Então, ela, por transferir elétrons, né, íons hidrogênios são elétrons, por transferir elétrons, ela está classificada dentro das enzimas óxido-redutases. E geralmente o nome atribuído a elas segue estas definições de desidrogenases e oxidases. Por isso que essa enzima aqui se chama lactato desidrogenase. Por quê? Porque elas estão envolvidas numa reação de oxirredução. Elas transferem elétrons do substrato para a coenzima e esta coenzima fica reduzida, transportando esses elétrons para outro local. Transferases. As transferases são enzimas que catalisam reações de transferência de grupamentos funcionais, como grupos amina, fosfato, acil, carboxil, entre outros. Então, como exemplo, a gente tem as quinases ou sinases e as transaminases. Então, aqui a gente tem de novo uma demonstração de uma reação enzimática. O que está acontecendo aqui? O que está marcado em vermelho é o que será transferido, né? Transferases. Que grupo é esse aqui? É um acil. Estamos transferindo um grupo acil para a coenzima. A coenzima que está ligada a esta enzima aqui, que se chama serina hidroximetiltransferase. E aí nós vamos ter de serina como substrato e o produto glicina e a coenzima que está ligada ao grupo acil, que vai transferir para outro composto. Então, é uma transferase porque transfere grupos químicos, né? Não são transferência de elétrons como nas anteriores, as óxido-redutases. As óxido-redutases transferem elétrons e as transferases transferem grupos químicos, né? Exemplos, então, citados aqui em cima. Hidrolases. As hidrolases catalisam reações de hidrólise, que tem ligação covalente, ligação forte. Então, exemplo destas enzimas que estão nesta classificação, as peptidases e urease. Então, a gente tem aqui, ó, a ureia, que por ação da água, na presença da água, pela ação catalítica da urease, quebra estas ligações covalentes da molécula, liberando CO2 mais amônio. Então, ela hidrolisa, né? Ela quebra uma ligação forte pela presença da molécula de água. As liases, o que as liases fazem? Catalisam também quebra de ligações covalentes,
Mas nesta quebra de ligações covalentes, sempre nós vamos ter a remoção de moléculas de água, amônia e gás carbônico. Exemplos destas enzimas: desidratases e as descarboxilases. Então, aqui tem o piruvato, que pela ação da piruvato descarboxilase, está quebrando uma ligação forte aqui e liberando CO2. Então, é uma reação de quebra? Sim, é uma reação de quebra, mas nós não temos aqui, em primeiro lugar, o envolvimento da água, para ser considerado uma hidrolase, e, em segundo lugar, a formação do produto final sempre será gás carbônico, dependendo do que quebra, né? Como neste caso foi realmente um CO2, ou pode ter a formação de amônia ou ainda molécula de água. Então, o principal que caracteriza a diferença das liases para as hidrolases é a presença da molécula de água no início, né, como uma molécula que promove a hidrólise de uma ligação covalente. Então, quando for água, como é o caso anterior, né, presença de água, nós vamos ter a lise de ligação covalente. Tem formação de CO2 também? Tem, assim como as liases têm. Mas, nas liases, nós não temos a molécula de água presente. As isomerases. As isomerases, elas catalisam reações de interconversão entre isômeros ópticos ou geométricos. Então, aqui nós temos como substrato metilmalonil coenzima A e o succinil coenzima A como produto. Se nós contarmos quantos carbonos tem, oxigênios e hidrogênios, nós vamos perceber que esta substância aqui, este composto, é um isômero geométrico deste composto aqui. E esta isomeria geométrica, essa alteração geométrica promovida na molécula, foi decorrente da enzima metilmalonil coenzima A mutase. Então, isomerase, o próprio nome já indica, né? Vai transformar o substrato num produto que é seu isômero. Pode ser um isômero óptico ou geométrico. Nesse caso, formou aqui um isômero geométrico. As ligases. Ligases também já indica, né, o tipo de reação que estará envolvida aqui. Então, catalisam reações de formação de novas moléculas, a partir da ligação entre duas já existentes, sempre às custas de energia, ATP. Vai gastar energia. E quando a gente gasta energia no nosso organismo, nós estamos gastando ATP. São as enzimas chamadas sintetases. Elas ligam dois substratos, o piruvato, que vai ligar-se ao CO2, por ação da piruvato carboxilase. E aí nós temos aqui representado o ATP, que tem 3-fosfato. Nós vamos consumir esse ATP, a quebra de um fosfato do ATP vai liberar energia para o meio para que a reação aconteça. Que reação é essa? Uma reação de ligase, né? Nós estamos unindo duas moléculas e formando um produto maior. Então, por isso tem gasto energético. Então, nesta quebra do ATP, quebrando um fosfato, fica fosfato inorgânico mais ADP, difosfato agora. Então, nós temos a formação aqui de um oxaloacetato. Então, o CO2, né, que estava aqui uma molécula única, isolada, que liga-se, então, ao piruvato, formando o oxaloacetato. Então, resumindo, né? Isso auxilia bastante esse resumo. As oxirredutases, o que elas fazem? Transferem elétrons. As transferases transferem grupos químicos. Hidrolases são reações de hidrólise na presença de água.
liases, quebra de ligações covalentes, remoção de moléculas de água do composto amônia e gás carbônico, do composto substrato. Isomerases, formam isômeros, né? O isômero geométrico, o isômero óptico, e as ligases vão formar ligações entre duas moléculas novas, formando um produto maior. Agora veremos as propriedades enzimáticas. As enzimas são, portanto, catalisadores. O que significa catalisadores? Catalisadores está relacionado com o aumento da velocidade das reações. Então, as enzimas têm um papel de aumentar a velocidade das reações. Então, elas têm uma capacidade de renovação muito alta e, além disto, uma capacidade de aceleração da velocidade da reação muito alta, muito expressiva também. De que forma elas aumentam essa velocidade das reações? Isto acontece devido elas atuarem diminuindo a energia de ativação necessária para o estado de transição do complexo enzima-substrato. Ou seja, através desse gráfico, vou tentar explicar para vocês o que quer dizer essa energia de ativação. Neste gráfico, nós temos aqui esses dois eixos. Um eixo, o eixo de energia das moléculas. No outro eixo, o eixo de progressão de uma reação. Toda molécula, independente do tamanho dela, a molécula A, por exemplo, ela possui uma energia basal. Ela tem energia. Por quê? Porque ela é constituída por elementos químicos. Então, ela possui uma energia. E essa energia está apontada aqui nessa localização, né, desse eixo. Então, ela apresenta uma energia. Se ela não apresentasse energia, ela estaria aqui embaixo no ponto zero. Mas, por apresentar uma energia, ela está situada neste ponto. Então, toda e qualquer molécula apresenta uma energia, por ser constituída por elementos químicos, portanto, apresentam energia basal. Esta energia basal, para ela ser transformada, para esta molécula sofrer uma reação, é necessário promover uma energia de ativação. Ela precisa entrar numa energia de desequilíbrio da sua estrutura. E esta energia de desequilíbrio da sua estrutura é maior do que a sua energia basal. Então, nós vamos seguir aqui na setinha no risco azul. Qual é a energia necessária esta substância A atingir para ela estar num estado de transição? Encontrar-se num estado de transição a tal ponto dela definir ou ela volta para sua energia basal ao substrato A, ou ela forma um produto B. E esse produto B é um produto, sendo um produto constituído por elementos químicos, consequentemente, ele tem também uma energia. Neste caso aqui, está mostrando uma energia inferior ao seu substrato. Tudo bem, poderia também ser superior, né? Nesse caso aqui, ele está mostrando, então, uma energia inferior. Possui energia? Sim, né? É um produto, é um elemento, é uma substância química, portanto, possui energia. Mas para chegar nesse ponto aqui, este substrato teve que entrar numa energia de ativação, num estado de transição. E para atingir o estado de transição, a energia livre de ativação necessária para entrar num estado de transição sempre será maior do que a sua energia basal. Então, é necessário uma energia de ativação para entrar nesse estado de transição. E aí, nós formarmos o produto. Esta linha azul aqui representada é a reação acontecendo sem a presença de enzima. Sem a presença de enzima. Já a linha vermelha é na presença da enzima.
Então, na presença da enzima, o que está acontecendo de diferente aqui? O substrato é o mesmo, o produto final formado é o mesmo, o substrato apresenta a mesma energia basal, o produto apresenta a mesma energia basal. O que difere é a energia de ativação promovida na presença da enzima. Para entrar no estado de transição, não é necessário promover uma energia de ativação tão grande quanto sem enzima. A reação não catalisada. Quando a reação é catalisada por enzima, a energia livre de ativação é menor. Portanto, a velocidade da reação vai ser mais rápida. Por quê? Precisa de menos energia livre para que o substrato entre no seu estado de transição e forme, então, o produto final. Então, é desta forma, né, através desta explicação e desta representação gráfica, que nós entendemos por que e como a enzima aumenta a velocidade de uma reação enzimática. Por que mesmo? Porque na presença da enzima, a energia de ativação é menor do que quando não há presença da enzima. Então, a energia de ativação necessária para que o substrato entre no seu estado de transição é bem menor se comparado numa reação não catalisada. Aqui nós temos uma representação em tabela, né, da decomposição do peróxido de hidrogênio. O que está grifado em vermelho, nós vamos nos ater, ó. Decomposição do peróxido de hidrogênio sem enzima e com enzima. Sem enzima é sem catalisador. Qual foi a energia livre de ativação necessária para que formasse o produto, para que o substrato alcançasse aquele seu estado de transição? 75,2 kJ ou 18 quilocalorias por mol. Unidades diferentes, apenas mostrando aqui. Então, precisou destas quantidades de energia para entrar no estado de transição. Já na presença de uma enzima, ou dizemos com catalisador, a energia livre de ativação necessária foi de 23 kJ por mol e 5,5 quilocalorias por mol. Valores inferiores se compararmos, né, da reação sem catalisador. Consequentemente, a velocidade desta reação será maior. A velocidade da reação sem catalisador é igual a 1. A velocidade com catalisador é 6,51 vezes 10 na 8, né? Então, extremamente muito mais rápida a reação. Outra representação que eu gosto muito de utilizar é essa representação aqui, onde eu faço analogia da relação criança, né? Então, o substrato aqui é uma criança que está com um blusão, né? Vestindo um blusão. E aqui está a enzima, que seria a mãe. Aqui nós temos a mãe auxiliando a criança, então, a retirar esse blusão. Aí nós temos o complexo enzima-substrato. A criança, ao retirar, né, alcançar o seu ponto de equilíbrio para retirar o blusão, é o estado de transição. Esse estado de transição, ela precisa levantar os braços para que a mãe consiga, então, retirar o blusão. Entrando nesse estado de transição, a criança pode optar por permanecer com o blusão ou retirar este blusão. Então, nós temos o produto final, a criança, porém modificada, não está mais com o blusão. Então, vamos ver aqui agora, outra situação. Esta situação aqui é a situação na presença da enzima. Isso aqui acontece numa determinada velocidade. Agora, imaginem esta situação aqui acontecendo
sem a presença da enzima? O substrato, criança com um blusão, tentando retirar sozinha, sem a presença da enzima. Vamos tirar a enzima. Sem a presença da enzima, ela vai conseguir, mas o tempo que ela vai levar para chegar até o produto, até ela não ter o blusão vestido nela, vai levar mais tempo do que na presença da enzima, que neste caso aqui está, eu representei como se fosse a mãe. Então, de fato, né, nós temos aqui bem claro, a presença da enzima acelera a velocidade da reação, leva menos tempo para chegar ao produto do que se o substrato chegar ao produto sem a presença desta enzima. O tempo que vai levar vai ser maior. Além disto, outra propriedade das enzimas, elas atuam em pequenas concentrações, ou seja, elas retornam para desempenhar novamente a sua função de catálise. Elas se renovam, elas participam de uma reação e não sofrem reação. Elas retornam para novamente catalisar outra reação com outro substrato. Cada enzima possui, portanto, um número de renovação, que é chamado de turnover number, no inglês, né? Que quer dizer número de mols de substrato convertido em produto por mol de enzima em unidade de tempo. Então, a gente sabe quantos mols de substrato um mol de enzima consegue converter em uma unidade de tempo. Em uma unidade de tempo pode ser em 1 minuto, 10 minutos, né? E assim por diante. Então, aqui tem um pequeno exemplo, né? Uma molécula de catalase decompõe 5 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio em pH 6,8 durante 1 minuto. Então, o número de turnover da molécula de catalase é igual a 5 milhões. Outra propriedade das enzimas, não são consumidas na reação. Nós já viemos comentando a respeito disto, né? Então, nós temos aqui, ó, peróxido de hidrogênio, por ação da catalase, né? Tem uma quebra, né? Tem uma quebra da molécula de peróxido de hidrogênio. O componente desta reação enzimática é a enzima, catalase mais o substrato. Enzima, catalase, substrato, peróxido de hidrogênio. O produto dessa reação, que é a água mais O2 e a enzima. Então, a enzima está no início e assim ela permanece até o fim da reação acontecer, se processar. Mais uma propriedade das enzimas, elas não alteram o estado de equilíbrio. Ou seja, no nível basal, substrato ou produto contém uma quantidade característica de energia livre, os que nós comentamos anteriormente, né? Todo substrato é uma molécula, é uma substância que possui elementos e, portanto, possui energia, assim como o produto formado de uma reação enzimática. Então, todos possuem uma quantidade de energia livre. O equilíbrio entre esses dois, né, entre o substrato e o seu produto formado, reflete a diferença em energia livre dos seus estados basais. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui de novo, né, mais ou menos a mesma ilustração que a anterior. Tem o substrato que tem uma energia basal. Tem o produto de uma reação enzimática formada a partir desse substrato utilizado na reação, que tem uma energia. As reações catalisadas por enzima têm uma energia de ativação menor para alcançar o estado de transição. As reações não catalisadas por enzima necessitam de uma energia de ativação maior para entrar no estado de transição e formar o produto. Mas isto não altera o nível basal, a energia basal de ambos, do substrato e do produto. A energia basal deles não sofre alteração independente se a reação acontece
na presença da enzima ou não. Então, a diferença de energia livre entre estes dois permanece em equilíbrio, permanece igual. Tanto faz se catalisada por enzima ou não, a energia deles continua sendo igual, né? Aqui está a energia do produto e aqui a energia do substrato. Além disso, outra propriedade ainda, estão quase sempre dentro da célula e compartimentalizadas. Então, dentro da célula existem várias organelas e as enzimas estão distribuídas nestas organelas. Existem enzimas que estão no citoplasma, outras na mitocôndria, outras no núcleo, outras nos lisossomas e assim por diante. Por que esta localização compartimentalizada? Porque depende de qual rota metabólica acontece dentro da célula. Cada rota metabólica acontece dentro de um espaço celular. Por exemplo, o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, que nós vamos ver mais tarde, acontece dentro da mitocôndria. Então, nada mais, né, esperado do que encontrarmos as enzimas responsáveis por este processo metabólico dentro da mitocôndria. Então, desta forma, as enzimas estão distribuídas na célula, compartimentalizadas de acordo com a utilização delas nas rotas metabólicas. Quais são os componentes de uma reação enzimática? Então, nós temos a enzima, o substrato, que vai sofrer a reação, o complexo enzima-substrato e o produto formado. Então, os componentes de uma reação enzimática, quais são? Enzima, substrato, complexo enzima-substrato, quando existe, então, a interação entre o substrato e a enzima, e produto. Estes 4 componentes que são diferentes de uma reação enzimática. Então, é importante, né, sempre nós indicarmos os 4 componentes envolvidos numa reação enzimática. Então, aqui, através de uma ilustração, né, a enzima, que está aqui representada em roxo, e um substrato aqui, o verde, com um substrato aqui, são 2 compostos, ó. São 2 compostos sendo utilizados como substrato. O complexo enzima-substrato é quando acontece a interação da enzima com os seus substratos. Em que local o substrato se liga à enzima? Ao sítio ativo da enzima. Existe, portanto, um local específico onde o substrato se liga à enzima. E depois, né, na sequência da reação enzimática, nós temos aqui o produto formado, que é diferente do substrato original, né? Tem uma diferença, e a enzima aqui é igual, né? Porque ela permanece inalterada, ela não sofre reação. Então, com relação ao sítio ativo ainda, o tipo de interação que envolve entre substrato e enzima pode ser de 2 formas. O tipo de encaixe chave-fechadura e o encaixe induzido. Então, nós vamos ver cada um deles, iniciando pela explicação do sítio ativo. O sítio ativo é, portanto, uma região específica em forma de fenda ou bolso que contém na sua estrutura cadeias laterais de aminoácidos, as quais vão criar uma superfície tridimensional complementar ao substrato. Ele se encaixa de forma complementar. E esse encaixe pode ser de 2 tipos, que são o encaixe chave-fechadura e o encaixe induzido. Então, os 2 modelos propostos, né, de ligação da enzima ao substrato são chave-fechadura e encaixe induzido. Como mostra perfeitamente as ilustrações aqui, né, o encaixe chave-fechadura, a enzima só permite, ela só realiza a reação
enzimática se a chave for a perfeita para se encaixar naquela fechadura, naquela fenda, naquele sítio ativo. Já o encaixe induzido, o substrato liga-se à enzima e ela se molda para que o encaixe seja perfeito e a enzima consiga desempenhar a sua função de catálise enzimática. Então, vamos ver o modelo chave-fechadura. Nesse modelo, ele prevê o encaixe perfeito do substrato no sítio de ligação, que seria rígido como uma fechadura, e por isso esse nome, né? Esse tipo de definição para este modelo de encaixe. Então, nós temos aqui a representação, né, de uma enzima que tem, né, na sua estrutura tridimensional esta configuração. Somente substrato que apresente configuração complementar à enzima nesse sítio ativo consegue se encaixar adequadamente para sofrer então a reação enzimática. Já no modelo ajuste induzido ou encaixe induzido, ele prevê um sítio de ligação que não é rígido, ele é moldável à molécula do substrato. Então, a enzima ela se ajusta à molécula do substrato na sua presença. Então, nós vamos ter aqui um substrato que tem essa configuração. Já a enzima não apresenta esta configuração perfeita para o encaixe desse substrato. No entanto, o que se percebe aqui, ó, que a enzima se molda, né? Altera ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se aproxima dela, até alcançar então o encaixe perfeito e formar o componente complexo enzima-substrato. E, consequentemente, a enzima poder exercer a sua função de catálise. E o substrato, assim, sofre reação, originando o produto, então, aqui demonstrado nestas formas em azul e laranja. A enzima volta, após a reação enzimática, volta à sua conformação original. Fatores que alteram a atividade das enzimas. Existem vários fatores que podem alterar a atividade de uma enzima. São 3 tipos, são fatores decorrentes da formação do complexo enzima-substrato, os fatores decorrentes da natureza proteica das enzimas e a presença de inibidores. Os fatores decorrentes da formação do complexo enzima-substrato estão relacionados à concentração do substrato e à concentração da enzima. Já os decorrentes da natureza proteica das enzimas, por elas serem constituídas por aminoácidos, o pH e a temperatura exercem grande influência na atividade da enzima. E, além disto, os inibidores, né? Substâncias que podem inibir, então, a atividade dela. Qual é a atividade de uma enzima? Catálise enzimática. Então, vamos ver primeiro os fatores decorrentes da formação do complexo enzima-substrato. Qual é a influência que a concentração do substrato exerce na atividade de uma enzima? Então, aqui nós vamos iniciar a demonstração com baixa concentração de substrato. Então, uma molécula de substrato, uma enzima com 4 sítios ativos de ligação, mas tem apenas um substrato. Então, ela vai catalisar a reação de apenas um substrato. E esse substrato se transformou aqui em 2 produtos, outros produtos. A formação do produto é proporcional à concentração de substrato, ou seja, se nós formos aumentar a concentração de substrato, se nós colocarmos mais um substrato, esta mesma enzima que tem 4 sítios ativos, na mesma reação enzimática vai liberar 4 produtos, ou seja, a velocidade da reação que está diretamente relacionada à quantidade de produtos formado, quanto mais produtos formado, mais veloz é a reação enzimática. Então, aqui agora, representando 3 substratos e uma enzima, a mesma enzima anterior. O que vai acontecer? Essa enzima vai ligar-se às 3 moléculas de substrato e nós vamos ter a formação, ao mesmo tempo, de 6 produtos, cada 2 produtos de um substrato. Então, aumentou a velocidade da reação,
né? Novamente, a formação do produto é proporcional à concentração de substrato. Agora, quando nós atingirmos 100% de saturação da enzima, capacidade dela desempenhar sua função de catálise, 4 moléculas de substrato ligam-se aos 4 sítios ativos e nós vamos ter a formação de quantos produtos? 8 produtos, né? Cada 2 produtos de um substrato. Então, a velocidade continua aumentando dessa reação porque nós temos mais produtos formados com a mesma enzima. A diferença atribuída aqui foi a concentração do substrato. Então, nós estamos realmente avaliando qual o fator concentração de substrato. Estamos aqui avaliando a influência da concentração do substrato na atividade da enzima. Então, a influência exercida pelo substrato até agora foi proporcional, ou seja, aumentamos o substrato e a velocidade desta reação cada vez mais rápido, mais produto formado. Então, continua sendo proporcional. Quando o substrato está em excesso, mais do que 4 moléculas de substrato, 6 moléculas de substrato, mas a enzima tem apenas 4 sítios ativos. Então, 4 substratos vão ligar-se e outros 4, né? Eu disse inicialmente 6, mas são 8. 4 ficam sem ligar-se num primeiro momento. Então, nós vamos ter como velocidade da reação, formação de produto, igual ao anterior. 8 produtos formados. Então, nesse caso, a velocidade da reação independe da concentração de substrato. Nós podemos continuar colocando o substrato e nós vamos continuar obtendo 8 produtos formados. A influência da concentração da enzima sobre a atividade enzimática. Nós vimos do substrato e agora da enzima. Se nós mantivermos fixas as condições ótimas de temperatura e pH para a enzima, né, sem alterar, e o substrato sempre em excesso, qual vai ser a influência da concentração da enzima sobre a atividade enzimática? Nós vamos aumentando concentração de enzima e a velocidade da reação. Qual vai ser o comportamento? Se tiver excesso de substrato e a gente acrescenta enzima, então é o contrário do que a gente viu anteriormente, né? Anteriormente, nós mantínhamos fixo a concentração de enzima e estávamos aumentando o substrato. Aqui, nesse caso, o substrato está em excesso, já está acima do esperado. E a gente, portanto, começa a jogar mais enzima para que a velocidade da reação de formação de produto seja proporcional. Então, desde que o substrato esteja em excesso, à medida que nós formos aumentando a concentração de enzima, muito mais produtos nós vamos obter desta reação. Qual a influência da temperatura do meio sobre a atividade enzimática? Aqui também na representação gráfica, né, nós temos nesse eixo a temperatura e nesse eixo a atividade da enzima. A enzima, aqui e aqui a representação da atividade dela, né? Então, à medida que a temperatura vai se elevando, a atividade da enzima, olha só o que está acontecendo, a atividade cresce nesse sentido. Então, a linha, né, dessa curva está subindo até atingir uma temperatura ótima. Que temperatura ótima é essa? Máximo 40 graus, próximo de 40 graus. Acima de 40 graus, a atividade dela declina. Por quê? O que acontece com ela? Ela desnatura. Enquanto a temperatura vai subindo, isto favorece a atividade da enzima, até chegar a um limiar de temperatura, que é a temperatura ótima para a enzima. A partir daí, qualquer acréscimo de temperatura, o declínio da atividade dela é muito expressivo. Então, chega um ponto que desnatura, que ela chega em zero, sem atividade alguma. Então, essa temperatura aqui, né, condiz com a temperatura corporal. A temperatura corporal, 37 graus. A gente atinge praticamente o limiar máximo
de temperatura, né, da enzima. Temperatura esta necessária para ela manter a sua atividade enzimática. A influência do pH do meio sobre a atividade da enzima, da mesma forma, nesse eixo pH agora e nesse eixo atividade. À medida que nós vamos subindo, né, aumentando o pH, tornando ele um pH mais neutro, a atividade da enzima aumenta num pH de neutralidade. E à medida que o pH se torna mais básico, né, aumentando ele, a atividade da enzima também decai. Então, os extremos não são adequados, né? O pH ótimo de atividade da enzima é um pH, nesta representação aqui, um pH neutro. Cada enzima possui o seu pH ótimo de atividade. Por exemplo, nós temos enzimas que estão situadas na saliva. Na saliva, nós não temos esse pH 7. Na saliva, nós temos um pH mais ácido. Assim como no estômago. No estômago, nós temos enzimas e o pH do estômago é ácido, mas aquelas enzimas que estão lá no estômago possuem na sua composição aminoácidos que apresentam uma configuração estável para a estrutura da enzima no pH ácido. Então, nem todas as proteínas têm esta relação com pH. Cada enzima tem o seu pH ótimo de atividade. Então, aqui está representando, né, a questão do pH ótimo aí através da ilustração. Quando a enzima está num pH ácido, os resíduos, né, da fita proteica estão aqui protonados, né? Num pH neutro aqui, ó, já estão em ponto isoelétrico, né? Cargas opostas se atraem, mantendo a estabilidade da enzima, da estrutura da enzima. Já aqui também num pH mais básico, nós temos uma sobrecarga negativa. Carga negativa acaba repelindo, porque não tem outra positiva que atrai, então desnatura a proteína também, a enzima, né? Então, em pHs extremos, né, a proteína é inativada por desnaturação. A influência dos inibidores sobre a atividade enzimática. Muitas substâncias podem afetar os processos metabólicos, afetando a atividade de enzimas. Os inibidores de enzimas são particularmente importantes. Uma grande quantidade de medicamentos atua como inibidores enzimáticos. Exemplo, simvastatina na síntese de colesterol. É um medicamento que é utilizado para evitar que a síntese de colesterol aconteça no organismo. E a síntese de colesterol acontece através de reações enzimáticas. Então, a simvastatina vai se ligar à enzima, impedindo que ela desenvolva o papel dela de reação enzimática para a síntese de colesterol. Assim também a aspirina na síntese de prostaglandinas, né? As prostaglandinas, elas são responsáveis pelo processo inflamatório. Então, se não há síntese de prostaglandinas, não há processo inflamatório. Então, a aspirina liga-se a uma enzima que está envolvida na síntese das prostaglandinas. Também metabólitos naturais, né, estão envolvidos em processos regulatórios, atuando como inibidores enzimáticos, que é um mecanismo de controle por feedback, e é muito comum uma via metabólica ser inibida por seu produto final. Estas questões de controle por feedback nós vamos ver de forma muito mais clara quando nós entrarmos em metabolismos, em rotas metabólicas. Então, os tipos de inibidores. Existem os inibidores competitivos, os não competitivos e os alostéricos. Os competitivos, então, são substâncias que competem com o substrato pela interação à enzima. Os competitivos são reversíveis, eles não causam qualquer tipo de alteração permanente na enzima, não se ligam, portanto, covalentemente à enzima. Os não competitivos, já diferentes, eles são irreversíveis e se ligam covalentemente à enzima, não permitindo mais que ela desempenhe a sua função original.
Já os alostéricos, eles se ligam à enzima, mas eles se ligam em um outro local diferente do sítio ativo. E por isso esse outro local é chamado de sítio alostérico. Nem todas as enzimas têm sítio alostérico. Algumas só têm o sítio ativo e outras possuem, além do sítio ativo, o sítio alostérico. Muitos inibidores, para que eles desempenham a sua função de inibição, é necessário que eles sejam semelhantes ao substrato, ou seja, análogos ao substrato, né? Ao substrato natural da enzima. Então, se um substrato liga-se a uma enzima, o inibidor tem que ter uma estrutura muito semelhante a este substrato, para que ele consiga desenvolver o seu papel de inibidor, né? Sua função é inibir a ação da enzima ao seu substrato. É inibir que a enzima consiga ligar-se ao seu substrato. Então, a inibição alostérica aqui representada, pessoal. Nós temos aqui, então, marcado aqui em pontilhado a configuração inicial desta enzima. No momento em que acontece a interação com o inibidor, e esse inibidor está ligando-se à enzima em um local diferente do sítio ativo. E esse local diferente é chamado de sítio alostérico. E a ligação deste inibidor ao sítio alostérico confere uma alteração na conformação tridimensional da enzima. Então, aquele desenho original que ela apresentava, adequado para que um determinado substrato ligasse a ela, foi alterado. Ela apresenta outra conformação. Então, este inibidor aqui altera a configuração tridimensional da enzima, o que faz alterar também a forma do sítio ativo, impedindo que o substrato natural dela consiga ligar-se à enzima. Então, como eu disse, né, provoca uma mudança conformacional na enzima que indiretamente vai reduzir sua atividade. A inibição alostérica, pessoal, ela é extremamente importante na regulação enzimática. Algumas enzimas do nosso organismo podem ter suas atividades reguladas e todas elas são reguladas através do sítio alostérico. Então, são enzimas alostéricas que possuem um sítio alostérico. Neste sítio alostérico, alguma substância inibidora vai ligar-se a este sítio, impedindo que o substrato consiga ligar-se à enzima original, a enzima da sua configuração original. Por quê? Porque a sua configuração altera. Então, estas enzimas, elas são muito importantes para o nosso organismo porque elas atuam como moduladoras do metabolismo celular. Então, essa modulação é essencial na coordenação dos inúmeros processos metabólicos pela célula. Então, aqui nós temos também uma ilustração para de novo mostrar essa ligação do inibidor à enzima alostérica, né? Então, aqui nós temos a enzima, o sítio ativo dela e o sítio alostérico, que é chamado de centro regulador. Então, essa enzima é uma enzima reguladora. Então, quando o inibidor liga-se ao sítio regulador, o substrato até tenta se aproximar dessa enzima, mas na presença do inibidor, o que aconteceu com o sítio ativo? Ele alterou, ele tem uma configuração, né, diferente da configuração original. Consequentemente, o substrato não consegue ligar-se à enzima, né? Ele não liga-se à enzima, não pode unir-se ao sítio ativo da enzima, porque os sítios ativos, né, os centros ativos estão modificados em decorrência da ligação de um inibidor no centro regulador,
ou no sítio alostérico desta enzima. Com relação à cinética enzimática, o que é a cinética enzimática? É o estudo de como a velocidade da enzima varia em função da concentração do substrato. Um pouco disso nós já vimos anteriormente, quando a gente viu a influência de fatores na atividade de uma enzima. Mas vamos ver aqui, através deste gráfico e da montagem deste gráfico também, como isto acontece, né? Como acontece a cinética enzimática. A velocidade de uma enzima, né, varia de acordo com a concentração do substrato. Então, nós temos ali, vamos criando concomitantemente uma tabela, onde nós vamos ter inicialmente concentração de substrato 0, tem enzima presente, mas não tem substrato. Então, ou melhor, o nosso gráfico, né, não tem nenhuma demonstração, porque estamos no ponto 0. Já acrescentando substrato, né, ao meio, 0,2 milimol de substrato, a velocidade desta reação foi para 25 micromol por minuto, né? Então, está aqui representado, ó. Acrescentando 0,2, então 0,2, né? Nós temos 25 micromol por minuto. À medida que nós formos acrescentando, né? Acompanhando ali a tabela e ao mesmo tempo o gráfico, né? A velocidade da reação vai aumentando. Põe mais substrato, velocidade aumenta. Mais substrato, velocidade aumenta. Mais substrato, velocidade aumenta. Até agora, proporcional. Estamos aumentando o substrato e velocidade aumenta. Velocidade aumenta. Até chegar um momento que a capacidade da velocidade da reação começa a se estabilizar, né? Estamos aumentando e o aumento é muito mais lento, né? Mais gradativo. Até aqui, a velocidade da reação foi rápida, né? Foi muito veloz, muito produto sendo formado, até chegar à capacidade máxima de atividade da enzima. Então, por isso que depois, né, esta curva não seguiu aqui para cima. Ela começa a se estabilizar. Aumentamos substrato na mesma proporção, né, de 1 em 1, aqui aumentando depois, mas a velocidade da reação não foi mais proporcional. Então, toda enzima tem uma velocidade máxima. Então, quais são os parâmetros cinéticos que nós vamos ver aqui? Qual é a velocidade máxima de uma enzima? Qual é a velocidade máxima alcançada pela enzima? Então, nós temos aqui, ó, velocidade máxima alcançada, vai chegar um momento que ela vai chegar ao máximo aqui, que é 100 micromol por minuto. Essa é a velocidade máxima. E tá representado ali, né? E outro parâmetro cinético importante é o Km. O que é o Km? É a concentração de substrato que faz com que a enzima funcione na metade da sua velocidade máxima. Então, onde está a metade da sua velocidade máxima? Se sua velocidade máxima é 100, a metade de sua velocidade máxima é 50. Então, o seu Km qual é? Então, nós vamos ter ali o desenho, né? No gráfico, o valor do Km. Então, o Km é concentração de substrato. Concentração de substrato onde nós temos a metade da velocidade máxima de uma enzima. Estes dois parâmetros cinéticos são importantes dentro da cinética enzimática. Qual é a velocidade máxima de uma enzima e qual é o Km de uma enzima? Então, com relação ao Km, o Km é reconhecido como a constante de Michaelis-Menten. E o Km tem uma relação direta com a medida da afinidade do complexo enzima-substrato, que está relacionado
a medida do poder catalítico da enzima, que é específico para cada enzima. Cada enzima vai ter um valor de km, cada enzima vai ter uma velocidade máxima. Então, nós vamos ver aqui conclusões importantes sobre km. É característico de cada enzima tem o seu valor de km, reflete diretamente a afinidade da enzima pelo seu substrato, é numericamente igual à concentração do substrato, na qual a velocidade da reação é metade da velocidade máxima. Então, quando o km é baixo, quando o valor de km é baixo, isso quer dizer que uma pequena concentração de substrato é necessária para a reação atingir metade da velocidade máxima. Pouco substrato é necessário para atingir metade da velocidade máxima. Então, a afinidade da enzima pelo substrato disse, então, que é maior. Quando o km é maior, isso quer dizer que é grande a concentração de substrato necessária para a reação atingir metade da velocidade máxima. Consequentemente, a afinidade da enzima pelo substrato é menor. Ou seja, é inversamente proporcional. Quanto menor o km, maior afinidade a enzima tem pelo seu substrato. Quanto maior o km, menor é a afinidade que esta enzima tem pelo seu substrato. Através de um gráfico demonstrando também. Todas as enzimas, elas têm uma velocidade de reação máxima e o máximo sempre é atingindo o 100. Claro que aqui não está representado o momento que ela alcança o 100, mas na sequência, à medida que for aumentando o substrato, ela aumenta mais um pouquinho, sempre mais um pouquinho até atingir o 100. Então, ambas atingem o 100, a enzima 1 e a enzima 2. Então, a velocidade máxima de ambas as enzimas é igual a 100. Mas elas tiveram um comportamento, à medida que foram aumentando o substrato, diferente. Se a velocidade máxima é 100, a velocidade máxima dividida ao 2 é 50. Para ambas as enzimas, porque ambas as enzimas vão atingir velocidade máxima 100. Então, se velocidade máxima é igual a 100, metade da velocidade máxima 50. Então, nós vamos interpolar aqui nos gráficos, né? E aí, nós vamos ver que a enzima 1, que é da linha azul, ela tem um km1 pequeno. Já a enzima 2, ela tem um km maior. Então, quais destas duas enzimas têm maior afinidade pelo seu substrato? A enzima 1. A enzima 1 tem mais afinidade pelo substrato. Tem um menor km, né? Reflete, portanto, maior afinidade. Já a enzima 2, né, que está em vermelho, por apresentar um km maior, ela tem, portanto, uma afinidade pelo seu substrato menor. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Vamos tentar fazer os exercícios.